lembrando mais uma vez, por favor, coloquem no mudo aí para o treinamento, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o viés inconsciente e a psicológica. São dois temas que vocês já conhecem, são dois temas que a gente já trabalha, que a gente já fala, tá? Mas hoje é o dia da gente tentar trazer mais uma vez, e talvez de uma forma diferente, ou de uma forma mais prática, algo que a gente possa ver mais no dia a dia, tá? E aí eu vou precisar muito de vocês lá na frente, para que a gente possa trazer algumas práticas de vocês na ponta. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o viés inconsciente. E aí a gente vai entender o conceito, a gente vai entender também que dicas a gente pode dar para tentar minimizar essa questão do viés inconsciente dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? E aí a pergunta que fica é: vocês já ouviram falar em viés inconsciente? Será que esse tema, de fato, quando foi dito lá atrás, vocês conseguiram trazer para vocês, conseguiram trazer para o dia a dia, conseguiram ver como é que ele está presente na vida de vocês, tanto lá fora, mas também aqui no ambiente de trabalho? E aí vocês já pararam para pensar que a visão que a gente tem do mundo, ela vai refletir nas nossas crenças? Então, crenças e viés inconsciente vai estar ali meio que misturado nesse conceito, né? E aí, assim, quando a gente pensa em viés inconsciente, o que é que esse termo ele significa para a gente? O que é que ele traz aí? Então, ele vai sempre fazer associações automáticas todos os dias, sem mesmo a gente perceber. É uma coisa que está lá no inconsciente, é uma coisa que vem de crenças que a gente tem lá atrás, de vivências e experiências que a gente teve na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí, quando eu falo isso, eu não falo isso só no ambiente de trabalho, tá? É na nossa vida. São nas nossas experiências anteriores. Então, o nosso cérebro, automaticamente, ele faz essa associação e a gente muitas vezes não percebe. Ela já está ali natural no dia a dia. E vai refletir em quê? Nos nossos julgamentos, naquilo que a gente tem de premissa, nas atitudes da gente no dia a dia, tá? Tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. Então, o viés inconsciente, essas associações, elas estão presentes em todas as nossas relações. Seja na relação com a nossa liderança, seja na relação com o nosso colega de trabalho, certo? E aí eu vou trazer um vídeo para vocês bem bacana, bem curtinho, que vai falar um pouquinho sobre vieses inconscientes. Olá, tudo bem? Me chamo Ana, e vou falar de um assunto muito importante. Sabe o que são vieses inconscientes? Aposto que você tem, mas talvez nem saiba. São formas veladas de preconceito que praticamos sem sequer nos dar conta disso. São 5 os principais tipos de vieses inconscientes: o viés de afinidade, de percepção, o viés confirmatório, o efeito de halo e o efeito de grupo. O viés de afinidade é a tendência de avaliarmos melhor sempre que algo ou alguém nos é familiar. Ou seja, aquilo ou aquele que se pareça conosco. O viés de percepção ele se manifesta quando as pessoas acreditam e reforçam estereótipos sem base concreta em fatos. O viés confirmatório surge pela disposição em procurar informações que confirmem as nossas hipóteses iniciais, e ignorar aquelas que questionem as nossas crenças. O efeito de halo ou auréola é a tendência que temos em avaliar positivamente uma situação a partir de uma só informação positiva ou agradável. Esse é o mais fácil de entender, é a tendência que temos a seguir o comportamento do grupo para não desviarmos do padrão vigente. Mas como lidar com esses vieses no dia a dia? A seguir, aprenda e siga essas dicas. Identifique as suas suposições sobre os outros. Saia da zona de conforto, trabalhando seus vieses. Desafie seu status quo, fazendo conexões com o diferente. Divida conhecimento sobre vieses inconscientes com seu time. Faça uma autorreflexão e a análise de seus comportamentos. Reconheça que todos têm vieses, inclusive você mesmo. Ficou curioso? Quer saber mais? Vou deixar na descrição desse vídeo um link para você baixar uma cartilha super completa sobre os vieses inconscientes. Obrigada, até logo. Olá, tudo? E aí, gente, ficou bem tranquilo saber um pouquinho sobre o que é o viés inconsciente, né? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos que vocês podem tentar ver na prática de como esse viés acontece. Só relembrando,
O viés, ele é uma coisa inconsciente e ele vai estar sempre atrelado a alguma experiência, alguma vivência que a gente teve. E ele vai se manifestar nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha forma de me relacionar e de tentar pensar em alguns assuntos. Então, veja aí o viés de afinidade. Olha o exemplo. Um gestor tende a acreditar que um membro da equipe tem as mesmas características que ele. E aí ele vai desenvolver o melhor trabalho. Então, eu estou ali fazendo um processo seletivo, por exemplo, e aí eu vejo num candidato bem parecido comigo. Então, como eu me conheço, eu acho que eu sou um excelente profissional, eu acho que eu faço o trabalho da melhor forma possível, eu tenho uma tendência a achar que aquela pessoa que se parece comigo, ela também vai fazer o mesmo trabalho que eu faço, tá? E isso é com vocês também. Imaginem de vocês terem um novo parceiro de trabalho. E aí você vê entre todos os seus colegas algumas pessoas que se parecem com vocês ou que têm mesmas características e você acha que aquela pessoa vai ser um melhor parceiro do que um outro, por exemplo, porque ele tem uma característica diferente. Então, esse é o viés de afinidade, tá? Viés de percepção. É quando uma pessoa, por exemplo, com deficiência, é contratada por uma empresa que não trabalha com diversidade e inclusão. E aí esse viés ele vai vir à tona logo na hora. Então, gestores e pares de trabalho acreditam que o profissional não vai conseguir realizar as atividades daquele dia a dia e ele precisa de alguém o tempo todo auxiliando. Então, por exemplo, a gente trabalha numa organização que não está trabalhando, não está conversando sobre diversidade, sobre inclusão, e aí automaticamente quando você vê uma pessoa diferente, você percebe que ela é deficiente, você acredita que ela não vai fazer as atividades como ela deveria. E aí você já começa a pensar, eita, eu sempre vou precisar ficar do lado dela, eu sempre vou precisar dar ali apoio, eu sempre vou ter que estar auxiliando, ela não vai conseguir fazer aquilo sozinha. E aí eu trago para vocês que essa questão do viés inconsciente, gente, ela não vai acontecer só na relação da liderança com os seus liderados, mas é também entre os meus pares. Então, isso acontece entre vocês, entre os próprios motoristas que estão lá na prática, entre os assistentes, por exemplo, que estão num setor. Isso vai acontecer entre vocês também, não é sempre de liderança, tá? Então, muito cuidado com essa questão do viés inconsciente que eu vou trazer ali para as minhas relações. Então, o viés inconsciente, eles são preconceitos que já são incorporados no dia a dia da gente. Lembra que eu falei que é sobre a experiência anterior, uma vivência anterior? Então, o viés inconsciente, ele é uma preconcepção de alguma coisa lá atrás. Então, ele pode envolver gêneros, eu tenho ali estereótipos sobre quem é homossexual, quem é um trans. Então, eu crio aquele estereótipo e aí eu acredito que todas as pessoas que têm aquele determinado gênero podem ter determinada atitude. Então, essa preconcepção. A mesma coisa com relação à religião, à classe, orientação sexual, raça, aí a própria deficiência, tá? Então, é momento de vocês revisitarem o que é que vocês têm de percepção, o que é que vocês têm de vivência, de experiência, que está trazendo essa preconcepção sobre as outras pessoas, tá? Porque isso vai influenciar no nosso ambiente de trabalho. E aí, que dicas que a gente pode estar trabalhando para se libertar dos vieses inconscientes? Quando eu penso no viés, lembre-se que é uma coisa que está ali na cabeça de vocês, que está ali na experiência de vocês, que é um conceito que vocês desenvolveram por toda a vida de vocês. Se vocês acreditam que uma determinada pessoa, por exemplo, uma determinada raça, ela pode sempre ser ruim ou que vale prejudicar, você vai levar isso para toda a vida. Caso você não vá, dê uma olhadinha lá, naquilo ali que tratou, naquilo ali que trouxe, para que você possa desmistificar e se libertar disso. Então, busca perguntar mais e supor menos. Então, o meu colega de trabalho, ao invés de eu entender ou eu achar que ele é daquele jeito, que ele vai agir de tal forma, pergunta. Né? Então, chegou o deficiente, eu não vou achar que ele é um coitadinho, eu vou ter que auxiliar, ele não consegue sozinho. Então, pergunta a ele o que é que ele sabe fazer, até onde ele pode vir, como é que a gente pode se auxiliar, como a gente pode trabalhar junto. Então, sempre perguntem mais, tá? Sejam paciência, mas também muita ação. Invistam no autoconhecimento de vocês, na empatia e na curiosidade. Mais uma vez, o viés inconsciente é nosso, é de cada um de nós. Então, se a gente não se conhecer, a gente não vai entender o porquê que a gente está criando esses vieses. Descubra como integrar a pluralidade à sua vida.
As pessoas são diferentes de nós. Nós não somos iguais. Não dá para viver num ambiente em que todo mundo é igual. Isso não vai acontecer. Então, por que não viver da melhor forma possível com pessoas que são diferentes da gente? Isso é muito rico, né? E permitam-se novas experiências. Dessa forma, é muito mais possível que a gente consiga quebrar esses paradigmas e criar também novos pensamentos sobre aquele determinado assunto, tá? E aí, quando vocês vão para o dia a dia de vocês, como vocês têm lidado com o que é diferente de vocês? Vocês já se perguntaram sobre isso? Já pararam para pensar? A gente vem falando tanto sobre a diversidade, sobre a inclusão de pessoas diferenciadas, mas será que eu já parei para pensar como eu estou lidando com as pessoas que são diferentes de mim? Isso vai fazer total diferença no dia a dia da gente, no nosso clima de trabalho e também no acolhimento que a gente dá àquelas pessoas que são diferentes da gente. Então, ó, livrem-se de condutas que são tendenciosas para poder conviver nessa diversidade, tá? E aí, lembrando do ambiente de trabalho, trazendo isso para o trabalho, quanto mais a gente consegue se relacionar com pessoas diferentes da gente, melhor vai se tornar o nosso ambiente e melhor também vai se tornar o nosso trabalho. Porque a gente vai aprender coisas diferentes, aprender coisas novas, coisas que talvez a gente não tivesse pensado ou experienciado ainda. Tá bom? Entrando agora na segurança psicológica. Um nome assim que pode parecer bem complexo, uma coisa bem diferente ou bem estranha, mas que é muito comum no nosso ambiente de trabalho. E aí, quando eu penso na segurança psicológica, o que é que eu estou tentando transmitir? É uma crença que ela é compartilhada pelos membros de uma equipe, de que a equipe é segura para tomada de riscos interpessoais. O que é isso? E aí a segurança psicológica, minha gente, ela também está atrelada para o grupo como um todo. Ela não é só liderança e liderado, mas também entre os pares, certo? A segurança psicológica, ela está no meio de nós, para que, de fato, a gente consiga se colocar, consiga se expor, sem medo de retaliação, sem medo de ser punido, né? Então, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, lá em 2018, o Brasil era o país com o maior número de pessoas ansiosas. Então, cerca de 9% da população eram pessoas ansiosas. Algumas das pressões mais fortes podem vir do ambiente de trabalho. Então, 20% das pessoas ativas nas empresas trabalham sob forte pressão emocional, o que compromete a saúde física, a saúde psíquica e que vai resultar também na queda de produtividade, nas faltas, ausências ao trabalho, na necessidade de sair daquele ambiente, então a gente acaba pedindo demissão e gera o turnover, tá? Além disso, cerca de 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com os efeitos do estresse. Então, veja que eu tenho tanto o efeito de ansiedade quanto o efeito de estresse permeando aí a questão só sobre a segurança psicológica. E aí, diante desse cenário, o desafio de formar equipes de alto desempenho por meio da criação de ambientes seguros, ele é essencial para alavancar o desenvolvimento de seus times e também de alcançar resultados de maneira sustentável. Então, se eu preciso de resultados sustentáveis, se eu preciso de um time sustentável, se eu preciso de um ambiente de trabalho muito bom, eu preciso ter segurança. Eu preciso me sentir seguro para falar, para expor, para trazer minhas opiniões, para me queixar, para sugerir, para elogiar, tá? Então, a segurança psicológica, ela vai estar diretamente ligada ao acolhimento e à escuta. Quando a gente não faz escuta e quando a gente não fornece um ambiente seguro psicologicamente, a gente vai ter, sim, adoecimento na equipe, que vai me gerar falta, vai me gerar desligamento e vai me gerar um baixo engajamento. E aí, quando a gente olha para vocês, vamos pensar no próprio ambiente de trabalho de vocês. Como vocês estão ajustando e melhorando a segurança psicológica no time de vocês, entre vocês mesmos? Será que alguns de vocês, quando pensam em falar alguma coisa, não pensa, eita, mas se eu falar na frente de fulano, fulano vai brincar comigo, vai tirar onda, vai fazer chacota e vai fazer piada, e aí eu vou me calar. Será que isso é bom?
Ah, eu tenho receio de falar, porque se eu falar, o supervisor pode fazer alguma coisa comigo, pode se queixar, pode me bloquear, pode reclamar. Então, isso é o cuidado, o acolhimento e a escuta. E vocês também fazem parte disso. Não é só a liderança, certo? E aí, quando a gente fala disso, é importante demais abandonar algumas crenças que fazem e trazem justamente essa limitação. Então, por exemplo, ninguém quer parecer ignorante. Então, o que é que vocês fazem? Não faz pergunta. Ninguém quer parecer que é incompetente. Então, não admite que errou, não admite que pode ser frágil ou que pode ser vulnerável. Ninguém quer parecer que é intruso. Aí, o que é que você faz? Não oferece ideias, não sugere, não está ali junto para trocar informação. E também ninguém quer parecer negativo. Então, o que é que a gente faz? A gente não critica. A gente faz o quê? Se omite. E aí, a omissão, ela não é segurança psicológica. Quando eu me calo, frente a alguma coisa que eu poderia falar, que eu poderia trazer, que eu poderia dividir, não é uma segurança psicológica, tá? Se vocês, em algum momento, entre vocês, motoristas, entre o time administrativo, perto da liderança, se vocês têm receio de fazer qualquer uma dessas coisas, talvez você esteja preocupado com a sua segurança aqui dentro. E isso a gente precisa começar a trabalhar, tá? E lembrem-se, isso não acontece só na liderança, isso acontece entre as próprias equipes. E aí, ó, tem um quadrinho que ele é bem bacana, né, esse gráfico, que ele fala de algumas zonas que a gente pode estar, e aí justamente ele começa a atrelar como é o melhor momento para que eu tenha uma segurança psicológica no meu time. Então, ó, lá no cantinho esquerdo, lá embaixo, eu tenho uma zona de apatia. Eu não tenho segurança psicológica, eu também não tenho comprometimento e nem me responsabilizo com os resultados. Eu vou gerar o quê? Desinteresse e motivação. Eu estou ali apático. Para mim, tanto faz como tanto fez. O que é uma zona de conforto? É quando eu tenho segurança psicológica, mas eu não tenho desafio e eu também não tenho responsabilidades no meu resultado. Isso também não é bacana. Aí eu venho ali para a zona de ansiedade. Lembra que a gente falou que a segurança psicológica ela gera estresse, mas ela também gera ansiedade? Então eu tenho altos níveis de cobrança, né? Eu tenho muitos desafios para serem batidos, mas eu tenho baixa segurança psicológica. Então eu cobro e não te dou espaço para você falar, para você questionar, para você reclamar. E aí eu gero essa zona de ansiedade. E aí qual é o melhor local que a gente poderia pensar? É a zona de aprendizagem. É um local que eu tenho um equilíbrio entre o desafio e entre a segurança psicológica. Então, a gente é cobrado, mas a gente consegue participar também. A gente consegue sugerir, a gente consegue orientar, a gente consegue reclamar, a gente consegue se queixar. Então, nesse ambiente, é possível sim errar, é possível ser vulnerável, mas é possível dar opinião, aprender, sem perder a responsabilidade e o comprometimento com os resultados. Então, eu sei aquilo que eu preciso fazer, eu sei minhas atividades, eu sei minha responsabilidade e eu sou cobrada por elas, certo? E aí, quando isso acontece, eu tenho ali uma zona de aprendizado. Por quê? Porque eu estou pronta e eu entendo que eu posso errar e eu entendo que eu posso aprender. Porque eu vou dizer, olha, eu errei, eu não sei fazer, eu falhei, me ensina, vamos fazer diferente? Então, eu consigo ter um ambiente de trabalho muito melhor quando a gente pensa nessa zona de aprendizagem, certo? E aí, gente, 3 comportamentos que podem gerar segurança psicológica. Vamos lá para o número 1. Seja inclusivo nas tomadas de decisão. Não é só a liderança que toma decisão. Vocês tomam decisão todos os dias. Nós tomamos decisões todos os dias. Nós fazemos escolhas todos os dias, a todo momento. Então, peça opiniões, peça retorno, feedback. E explique a razão que está por trás daquilo que você decidiu. Né? Então, se eu tomei ali uma decisão, se eu fiz uma escolha, tem um porquê por trás. Certo? Então, tente ser inclusivo com as pessoas que estão próximas de vocês. Além de vocês permitirem que o outro pare para te ouvir, você vai permitir que o outro entenda que você está aberto também. E isso vai gerar segurança psicológica no ambiente.
seja inclusive em questões interpessoais. Então, ó, esteja disponível, converse com seus colegas, expresse gratidão por contribuições da equipe, não permita que fofocas e comentários depreciativos cresçam. Fofoca e comentário ruim, ele sempre vai acontecer, infelizmente. A grande questão é o que a gente faz com eles. Então, a fofoca chegou para mim, aquele momento ruim chegou para mim, a grande questão é o que eu vou fazer. Se eu vou começar a transmitir para outras pessoas, né, se eu vou prejudicar as nossas relações interpessoais, ou se eu vou guardar ali para mim, aquela fofoca morreu. Então, sejam inclusivos nas questões de vocês, entre vocês, e com esse cuidado e respeito com os demais. E demonstre uma escuta ativa. Mostre entendimento, espelhe, reafirme, faça ali um resumo, esteja presente e focado na conversa. Se um colega de trabalho de vocês procurou para falar alguma coisa, se ele está chateado, se ele quer conversar, se ele quer sugerir, vocês também podem parar e demonstrar que estão ouvindo, que está prestando atenção naquilo que ele está trazendo. Porque aquilo ali, por exemplo, pode ser o parceiro de vocês de viagem, e ele está com algum incômodo, ele quer te falar alguma coisa, para você promover isso, ouça. Pare, converse, entenda o que aconteceu, entendam como vocês podem melhorar essa situação e essa relação. Então, essas são dicas e são comportamentos bem bacanas que podem gerar segurança psicológica, não só do líder para a sua equipe, mas também dentro da própria equipe. Né? Entendam que vocês conhecem muito bem vários problemas que estão lá na ponta. Então, se vocês não conseguem conversar, se vocês não conseguem trazer para a gente o que é que pode ser ponto de melhoria, a gente não vai ter segurança psicológica, a gente vai continuar com os problemas, vocês vão continuar sofrendo na ponta e a gente não vai resolver. E isso não é interessante. Certo, pessoal? E aqui a gente finaliza, né, o treinamento de hoje sobre viés inconsciente e sobre segurança psicológica, tá? E aí a gente vai começar a abrir um pouquinho para que vocês possam trazer, a gente possa conversar sobre esse tema. Tranquilo?